Gente, eu preciso conversar com vocês sobre Identidades em Jogo, o novo filme da Netflix, um dos primeiros filmes temáticos de Halloween aí, nesse mês de outubro de 2024. Eu achei esse filme ontem à noite, domingo, dia 6 de outubro. Tava na minha agenda pra assistir já fazia um tempo, mas no meu cronograma, no caso, né? E aí ele chegou na sexta-feira, não consegui ver na sexta-feira, no final de semana, assim, né, no sábado, porque eu tava fazendo outras coisas. E aí falei ontem à noite, cara, vou dar play nesse filme, vou ver qual é que é, porque eu tava vendo umas reviews positivas dele na internet, no Rotten Tomatoes. E eu nem tava achando que eu ia terminar de assistir o filme e deixar de gravar um vídeo pro YouTube. Pensei, de repente eu gravo só um vídeo curto, solto nas redes sociais. Mas aí eu gostei tanto desse filme que eu decidi que eu precisava falar por 15 minutos no mínimo sobre Identidades em Jogo, ou em inglês, It's What's Inside, que é esse novo filme da Netflix. Vamos conversar sobre ele? Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, aproveita, se inscreve no meu canal. Estamos rumo aos 100 mil inscritos no YouTube, oficialmente. Então, eu ficaria muito feliz se você pudesse se inscrever e me ajudar a conquistar essa plaquinha pela qual estou lutando, já vai fazer aí muitos anos. E é isso, vamos ao que interessa, vamos conversar sobre esse filme. Nessa primeira parte do nosso vídeo, eu vou conversar com vocês sem spoilers sobre Identidades em Jogo, porque eu quero convencer vocês a assistir esse filme também. E aí, num segundo momento, a gente conversa mais sobre as reviravoltas, sobre o final, sobre essa história com um pouquinho mais de informações. Mas eu aviso no momento em que eu for começar a dar spoilers do filme. Então, basicamente, nesse filme a gente vai acompanhar um grupo de amigos que se reúne porque um deles está prestes a se casar. Então, o casamento desse amigo tá chegando e aí ele decide reunir os amigos da faculdade na casa ali da mãe dele, da falecida mãe dele, pra comemorar como uma espécie, não exatamente de despedida de solteiro, mas uma reunião ali antes do casamento. Então esse grupo de amigos, ele é formado por personagens bem diferentes entre si e alguns dos rostinhos que interpretam esses protagonistas são bastante conhecidos. Foi por esse motivo, inclusive, que eu fiquei de olho no filme inicialmente, que eu assisti o trailer e falei, nossa, tem bastante gente que eu conheço, acho que pode ser legal. Então a gente tem um casal nesse grupo de amigos, eles estão juntos há 9 anos, desde a faculdade, e eles são interpretados pela Brittany O'Grady, que fazia a série Little Voice. É uma série do Apple TV Plus, que teve só uma temporada, mas que eu gostei muito, acho que até fiz vídeo aqui no canal na época. Ela interpreta a Shelby. E aí o namorado dela é interpretado pelo James Morosini, ele faz o Cyrus, que vocês talvez conheçam de A Vida Sexual das Universitárias. Então eles dois, por exemplo, são um casal que tá junto há muito tempo, mas eles estão tendo problemas sexuais, do tipo, ele aparentemente não tá sentindo muita atração por ela, eles não estão transando muito, isso é uma questão, logo desde o primeiro momento do filme isso já aparece, e eles estão juntos há tempo demais, só que o Cyrus não se sente pronto pra dar o próximo passo, enquanto a Shelby aparentemente tá muito mais investida nesse relacionamento. Por outro lado, a gente também tem a Nikki, que é interpretada pela Alicia Debnam Carey, que fazia a Alexa in The 100. Ela é uma influenciadora, então ela é uma blogueira. A vida dela é criar conteúdo pra internet, postar selfies, e isso também gera na Shelby um pouco de inveja, porque a Shelby tem uma vida muito mais reservada e ela tem uma autoestima um pouco mais baixa, e ela vê ali a Nikki postando selfies e sendo elogiada, isso causa ali nela um pouquinho de inveja. A gente também tem no elenco Gavin Leatherwood, que fazia o Nick em Sabrina. Aqui ele interpreta o Dennis, que é um herdeiro, ele tem bastante dinheiro, mas aí ele age como se ele fosse super descolado, ele sempre fala com várias gírias, então ele tem esse estereótipo. A gente também tem a Brooke, que é a artista do grupo, e a gente tem a Maya, que é essa amiga mais good vibes, mais zen, mais, sabe assim, que é mais da vibe das energias. Então essas duas outras personagens completam esse grupo, junto, obviamente, com o noivo que vai casar, que é o Ruben, que eu já mencionei nesse vídeo. E aí todos eles, então, se encontram na casa da mãe do Ruben, que já faleceu, pra esse reencontro pré-casamento. E eles descobrem ali, logo no início, que o Ruben também convidou um outro amigo da faculdade. Um amigo que fazia ainda mais tempo que eles não viam, porque ele tinha sido expulso da faculdade por uma treta que aconteceu envolvendo alguns deles. Esse último amigo que completa o grupo é o Forbes, que é um cara super inteligente, das tecnologias, e ele chega ali no reencontro, as coisas estão um pouco estranhas, porque eles não se veem há muito tempo, por conta do que aconteceu no passado, mas logo o Forbes propõe um jogo. Ele chega no reencontro com uma mala.
E ele abre essa mala, fala pros amigos colocarem uns sensores na testa e de repente ele dá início a um jogo onde por alguns segundos, inicialmente, todos os amigos trocam de corpo. Então, o espírito de cada um deles vai pro corpo de outro amigo. Então, por alguns segundos, eles passam por essa experiência onde eles não estão no seu próprio corpo, eles vão parar no corpo de uma outra pessoa. No início, claro, isso é um grande susto para todos eles. Mas o Forbes convence o grupo de que ele, com a sua equipe que desenvolveram esse artefato, sempre jogam um jogo onde eles trocam de consciência, eles trocam de identidade, e aí a brincadeira é todos tentarem descobrir ali quem é quem está no corpo de quem. Faz sentido? É meio louco, mas essa ideia é tão interessante no filme, obviamente, porque existe essa brincadeira onde a gente meio que faz parte também, né? A gente começa a tentar descobrir quem é quem, o que é que tá acontecendo, quem tá no corpo de quem. Mas, para além disso, existem algumas questões. Então, primeiro, não demora muito para eles perceberem que essa brincadeira pode beneficiá-los de algumas maneiras. Porque quando a gente tá falando de um grupo de amigos que não se vê há muito tempo, que tem um histórico, que tem uma bagagem, entre eles existem várias questões. Existem coisas do passado mal resolvidas, em termos de relacionamentos, de romances entre alguns dos personagens. Existem também alguns sentimentos que ficam escondidos. Então eles começam a usar essa brincadeira pra resolver algumas coisas do passado. Então, por exemplo, vou dar um exemplo com base no que eu já falei pra não entrar muito em spoilers, né? Falei pra vocês que a Shelby tem um pouco de inveja da Nick. Tem vários desdobramentos em relação a isso, mas em determinado momento a Shelby aproveita que ela está no corpo da Nick pra descobrir como é, pra experimentar como é estar no corpo de uma pessoa da qual ela sente um pouco de inveja. E aí eu acho que uma segunda coisa também que é muito interessante nessa dinâmica é que as atuações desses atores, nesses personagens, são muito boas. No começo, eu tava achando um pouco caricato demais. Eu tava, nossa, mas esses personagens são muito caricatos, né? As atuações estão muito caricatas. Mas depois que as identidades começam a se trocar, isso faz muito sentido. Porque a gente não tem só esses atores interpretando esses personagens. A gente também tem esses atores interpretando os outros atores no corpo dos seus personagens iniciais. Como as identidades são trocadas, em determinado momento a gente tem, por exemplo, como eu falei, a Shelby no corpo da Nick. Então a gente tem a atriz da Nick interpretando a personagem da Shelby com base nas atuações da Shelby, mas no corpo da Nick. Então isso abre uma gama de atuações tão interessante e faz parte da brincadeira a gente tentar adivinhar, como espectador mesmo, quem são os personagens, né? No corpo desse personagem, quem é que tá agora a partir da atuação que esse ator tá entregando com base na atuação do ator que interpreta o personagem inicialmente. Então toda a parte de atuação é uma das coisas mais legais desse filme. É muito, muito, muito divertido. E uma outra coisa que é muito boa é a direção. O filme faz escolhas narrativas que não são tão óbvias e a direção respalda tudo isso, né? Eu acho que tem uma direção que ela foge do óbvio, que ela se arrisca um pouquinho mais, que ela traz ali um elemento que ajuda os atores a trabalharem essa dinâmica que é meio maluca, né? A gente tá falando de personagens que trocam de corpo na história por conta de um artefato tecnológico. Então, a escolha de direção do filme é muito interessante. Realmente é um filme pro qual eu não tava dando muita credibilidade e que eu terminei muito impressionada. Na verdade, eu já achei o começo muito interessante. Acho que já começa muito forte. Você percebe as escolhas narrativas ali da história se moldando. Isso já chama atenção, porque, como eu disse, foge um pouco do óbvio. E a gente tem personagens interessantes, atuações que conseguem elevar o nível do filme e uma história que é muito divertida de acompanhar. Então, se vocês ainda não assistiram Identidades em Jogo, assistam e depois voltem pra gente conversar uns minutinhos finais sobre as reviravoltas do filme, que é isso que eu vou fazer nesse momento com spoilers. Quando eu comecei a assistir o filme, eu entendi qual era a dinâmica. Obviamente, depois de um tempinho ali, eu tinha certeza que em algum momento ia dar muito ruim. A merda ia acontecer, né? Então a gente tem ali o começo do filme, depois a gente tem a primeira rodada
rodada desse jogo que eles fazem. E aí a primeira rodada ela se resolve muito bem, eles voltam cada um pro seu corpo e a segunda rodada começa. Nesse momento eu já tava consciente que alguma coisa ia acontecer, porque a proposta do filme era uma proposta inusitada demais pra ele ficar num lugar muito simples. Então eu estava um pouco nervosa, foi um filme que me causou um pouco de ansiedade. Às vezes eu precisava parar pra dar uma respirada e falar, não, tudo bem, vamos lá. Sabe esse filme que causa uma ansiedade física, mesmo que você saiba que isso não tem nada a ver com a vida real? Pra mim foi mais ou menos assim. Então às vezes eu pausava e eu pensava, tá, pera lá. Vamos dar um 10, vamos respirar e vamos entender pra onde esse filme pretende ir. Mas eu fui pega muito de surpresa quando a reviravolta acontece. Quando a gente tem aquele momento onde o Ruben, no corpo do Dennis, e a Brooke, no corpo da Maya, estão transando ali no terraço, e o terraço simplesmente cede e eles caem no chão e morrem, eu não estava esperando que isso fosse acontecer. Então a minha reação foi de completo choque. Mas eu gostei muito. Eu acho que nesse momento a gente entende, caralho, tipo assim, deu uma merda muito grande e como é que esses personagens vão lidar com essa merda. E eu acho que as resoluções disso são tão interessantes, porque a gente tem muitas coisas em paralelo acontecendo, né? A gente tem, então, o Dennis no corpo do Cyrus. Meu Deus, isso é muito confuso. E a Maya no corpo da Shelby. E eles percebem que os corpos originais deles morreram. Não tem como eles voltarem mais pra aqueles corpos. Eles estão lidando com isso, com esse caos na cabeça deles. Só que fora eles, a gente tem outras coisas acontecendo, né? Então, a Shelby tá no corpo da Nikki e ela quase transou com o Cyrus no corpo do Forbes. E isso gerou grandes questões, porque o Cyrus, ele, claramente, é um filho da puta que sempre foi interessado na Nikki e que aí namorou por 9 anos com a Shelby como um prêmio de consolação. E aí começam a rolar as manipulações do Cyrus em relação a Shelby, porque o Cyrus quer muito voltar pro corpo dele, mas a Shelby tá considerando ficar no corpo da Nikki, e a Nikki tá no corpo da Brooke e ela quer muito voltar pro corpo dela. Enquanto isso a gente tem o Forbes, que simplesmente tá no corpo ali do Ruben, ele só quer fugir com a maleta dele, porque ele não pode deixar que a polícia descubra o que tá acontecendo ali e coloque as mãos nessa máquina que ele criou. Então a situação está em completo caos, as coisas começam a se misturar de um jeito que parece que nada vai se resolver. E aí a gente tem o Dennis, que tá no corpo do Cyrus, ligando pra polícia dizendo, olha, aqui é o Cyrus e eu matei nem sei mais quem tá no corpo de quem. O Dennis e a Maya. Meu Deus, é muito confuso. O filme chega num lugar em que você fica assim, meu Deus, pelo amor de Deus, o que é que tá acontecendo? Como isso aqui vai se resolver? Eu acho que não tinha necessidade de toda a parte da irmã do Forbes, da gente descobrir ali no epílogo do filme, né, que na verdade o Forbes nunca esteve ali, que quem tava no corpo dele era a irmã dele, e aí ele tá no corpo da irmã e ele chega no corpo da irmã ali depois que todas as coisas aconteceram. Essa parte eu achei um pouco desnecessária, mas ainda assim trouxe um pouco mais de camada para as resoluções, né? Então a gente entende que, na verdade, a Beatrice, que é a irmã do Forbes, estava no corpo dele, estava o tempo todo manipulando essas pessoas, porque ela queria vingança pelo que aconteceu com ela na época da faculdade, né? No que o filme apresenta pra gente que aconteceu na faculdade, foi o motivo pelo qual o Forbes foi expulso, ela ficou internada no hospital psiquiátrico, então ela realmente é uma pessoa um pouco desequilibrada, com alguns episódios de surto, e que acabou passando muito tempo internada depois dos acontecimentos envolvendo essas pessoas. Então eu gosto da complexidade disso, mas eu acho que mesmo sem essa parte, o filme já teria sido muito incrível e eu já teria gostado do restante dos encaminhamentos, né? Então a Shelby e o Cyrus voltaram pros corpos deles, depois da Shelby ter passado ali um tempo fingindo que ia ficar no corpo da Nikki. Isso fez a Nikki surtar, obviamente, né? Mas a Shelby queria só testar o Cyrus e ver se ele realmente gostava dela ou se ele só tava usando ela, quando na verdade ele queria mesmo, ele se sentia atraído mesmo pela Nikki, né? Então quando ela oferece pra ele a possibilidade de eles ficarem em outros corpos, dela ficar no corpo da Nikki e os dois fugirem juntos e ele aceita, ela percebe que na verdade ele não tá nem aí pra ela. Então o Cyrus ele acaba indo preso. Eu fiquei com um pouco de dó porque eu achei que de repente ele não merecia a prisão por algo que ele não fez, mas ao mesmo tempo ele merecia se ferrar muito, porque ele é um grande cuzão, é um filho da puta esse personagem, e eu gostei muito de como o filme vai construindo esse personagem pra ser mesmo esse otário com a Shelby, e gostei do plano dela ali de fingir que ela ia fazer uma coisa quando na verdade ela nem ia fazer essa coisa mesmo. A Maya fica com o corpo da Brooke, o que era a solução mais aceitável. O Dennis fica no corpo do Forbes. Eu achei que foi um downgrade muito grande, porque o Dennis é um gostoso, e ele ficou no corpo de um cara que não é tão bonito assim, né? Mas
tudo bem, ele ainda, das pessoas, acho que ele foi um dos que se saiu melhor, porque já que ele não podia ficar com o corpo dele mesmo, ele ia ter que ficar em outro corpo, pelo menos ele ficou num corpo masculino. Porque a pobre da Nick, ai, coitada, sério. A pobre da Nick ficou no corpo, foi a que mais sofreu muito a pobre da Nick. Ela, que não tinha culpa de nada com nada, ficou no corpo do Ruben, e aí a doida da Beatriz ficou com o corpo dela e fugiu com a maleta. Mas isso me fez ficar pensando que, de repente, se esse filme for um sucesso, se der bons resultados, a Netflix podia fazer um segundo filme, que daí a gente teria, então, a Nick no corpo do Ruben, junto ali com o Forbes no corpo da Beatriz, tentando ir atrás da Beatriz, que tá com o corpo da Nick, pra resolver as coisas. Então, achei que poderia ser uma ideia interessante pra uma continuação. Antes de a gente encerrar, uma outra coisa que eu achei muito legal do filme, muito, muito, muito legal, é como, no começo da história, né, quando as coisas ainda não começaram a se desenrolar, a gente vê que a Brooke é uma artista e ela criou ali uma obra através de lentes vermelhas, né, onde ela desenha, faz desenhos, e aí ela usa um sistema de cor ali com lentes, como se fosse... Como é o nome desse papel? Não sei o nome de tipos de papel, mas ela tem uma espécie de papel que é como se fosse uma lente vermelha. Quando ela coloca por cima dos desenhos dela, faz com que a pessoa enxergue umas camadas ali do desenho que não estavam claras sem essa lente, né? E aí é muito legal como o filme apresenta esse recurso no começo e aí depois usa esse recurso pra mostrar quem tá no corpo de quem, né? Então às vezes a gente tem um personagem X no corpo de um personagem Y e ele tá falando alguma coisa e aí vem essa lente vermelha por cima mostrando pra gente quem é o personagem que tá dentro daquele corpo, né? E isso ajuda a gente a compreender o que tá acontecendo, porque essa dinâmica do filme, ela é um pouco confusa, né? A gente nem sempre sabe quem tá no corpo de quem tá fazendo o quê. Então eu acho que essa estratégia de usar a lente que foi apresentada no começo de forma muito calma e tranquila, quando as coisas ainda estavam muito calmas e tranquilas, foi muito inteligente. Eu gostei muito do filme, gente, juro pra vocês. Achei um filme muito divertido de assistir. Então, quem ainda não assistiu e quis ver o vídeo inteiro com spoilers, vai lá, assiste, que eu acho que você não vai se arrepender. E quem assistiu esse vídeo, porque também ficou como eu, obcecada depois de assistir Identidades em Jogo, me conta o que é que achou do filme nos comentários desse vídeo, tá bem? Obrigada por terem me assistido, deixe um joinha se vocês gostaram de conversar comigo um pouquinho sobre Identidades em Jogo, se inscreva no canal e a gente se vê numa próxima oportunidade, tá bem? Um beijo e tchau!